Bom dia. Nos termos da precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública conjunta da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, artigo 36, parágrafo 5º, com a apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2017 do gestor municipal do SUS, Sistema Único de Saúde. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Tony de Paula, vice-presidente. Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, excelentíssimo senhor vereador Hinaldo Silva, presidente interino, e excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro Vogal. Excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde, doutor Marco Antônio de Matos. Excelentíssimo senhora subsecretária-geral executiva da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Ana Beatriz Busque Araújo. Senhora subsecretária de Promoção, Atenção Primária, Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Cláudia Nastari de Paula. Senhor subsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Conrado Weber. Senhora subsecretária de Regulação, Controle, Avaliação, Contratualização e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Cláudia da Silva Lunardi. Senhor Alexandre Campos, assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde. Senhora Controladora-Geral do Município, Márcia Andréa dos Santos Pérez. Gostaria de registrar, não estou vendo o senhor que estava ali na tribuna de honra, que gritou no final da audiência, que as pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas, que se inscrevam, e tem um prazo para isso, porque nós temos um prazo e um tempo a ser cumprido da audiência pública. Cadê o moço que gritou? Eu queria perguntar tanto. Não. Quem vai perturbar ele sou eu, meu irmão. Vai gritar longe. Vai gritar aqui não. Não gosta de gritar, pô. Não tem problema, ninguém da saúde quer assumir. Tu gosta disso? Ninguém quer assumir o quê? Nada. Bom, com a palavra, senhor secretário municipal de saúde, doutor Marco Antônio de Matos, que dispõe de 20 minutos. Precisa de mais, menos? Tá bom, tá bom. Pode começar? Pode. Pode? Desculpa. Pô, eu estava ali escondido. Eu estava ali ouvindo a fazer. Meu preferido. Ai, meu Deus. Quer que eu levante para te dar um beijo? Não, no fica final. tranquilo. 20 minutos? Se quiser 2 horas... Não. Minha corda vocal não vai aguentar. Então vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a nossa vereadora Rosa Fernandes, o senhor vice-presidente da comissão, vereador Tony de Paula, aos vereadores da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o presidente interino, vereador Hinaldo Silva, e o vereador Paulo Pinheiro Vogal. Cumprimentar o corpo de subsecretários da Secretaria Municipal de Saúde, aqui representados pela subsecretária-geral executiva, doutora Bia Busch, a subsecretária de Regulação, doutora Cláudia Lunardi, a subsecretária de Atenção Primária, a doutora Cláudia Nastari, o nosso subsecretário de Gestão, doutor Sérgio Perdigão, a nossa subsecretária de Vigilância, Controle de Zoonoses, doutora Márcia Rolim, e o nosso assessor especial do gabinete, doutor Alexandre Campos.
Queria também citar a presença dos Conselhos Municipal e Distritais de Saúde, conforme determina a Lei Federal 141 de 2012, cumprimentar a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a senhora Maria de Fátima Gustavo Lopes, e, com isso, cumprimento também todos os presidentes e conselheiros distritais e municipais aqui presentes. Também gostaria de cumprimentar todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, aqui presentes, e que também participaram da confecção deste trabalho que eu vou apresentar. E também cumprimentar todos os presentes que estão aqui em cima do plenário, assistindo a esta audiência pública. Vou ter algum laser ou não? Como é que vai passar? Passar os slides. Ali, ó, aquele pitoco ali. Isso. É a parte de baixo que vai para frente. Aqui passa. Bem, eu vou apresentar, então, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2007, da Secretaria Municipal de Saúde. Tem que apontar para lá. Para ele ali. Foi? Tá. Bom, então, o marco legal é a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, do seu capítulo 4, da transparência, visibilidade, fiscalização e avaliação e controle. Essa figura ilustra a página de acesso ao REU, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Bem, esse primeiro quadro mostra as despesas com saúde registrada no sistema CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. No primeiro quadrimestre de 2017, foram executados 30% das despesas. 30% das despesas. Está difícil aqui. Espera, deixa eu ver. Tá dando para todo mundo ouvir? Tá, né? Mas eu não consigo ver aqui também. 30% das despesas da dotação orçamentária atualizada, que foi de 5.329 milhões. Esses 30% das despesas que foram executadas equivaleu a 1.600 bilhões de reais. Como vocês podem ver, da nossa dotação atualizada, 1,6 bilhão são referentes a despesas com pessoal. O restante é o que a gente tem disponível, o poder de gasto disponível para custeio e investimentos. Já no início de 2017, foram contingenciados 547 milhões e bloqueados 158 milhões. Portanto, o nosso poder de gasto, logo a partir do início da gestão do prefeito Marcelo Crivella, ele cai para 2.995 milhões de reais. Pronto, passou. Nesse próximo slide, a gente olha o orçamento, o demonstrativo contábil das despesas por subfunção. Como vocês podem ver, na atenção básica, 40% das nossas despesas. E na atenção hospitalar, 53,65%. Esse slide, ele demonstra a evolução percentual de aplicação dos recursos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro entre 2004, uma série histórica de 2004 até 2016, em relação à Emenda Constitucional 29, em que estabelece um limite mínimo de aplicação de recursos pelo Tesouro Municipal de 15%. Como vocês podem ver, no primeiro quadrimestre de 2017, a gente aplicou 22,88%, bem acima do limite constitucional. Esse quadro são os quadros das auditorias em andamento, segundo solicitação do Tribunal de Contas do município.
O que a gente apresenta agora nesse quadro, e aí fica disponível, se eu for entrar em detalhes sobre cada uma, a gente vai levar horas aqui, mas a gente coloca já agora, em 2017, o número do processo e o número do ofício, o que facilita muito, torna transparente quem quiser analisar em detalhes cada uma dessas auditorias. Vamos partir, então, para a nossa produção ambulatorial. Esses dados são todos extraídos do CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial. Como vocês podem ver, de 2008 até 2016, nessa série histórica, a quantidade de procedimentos apresentados por esfera administrativa. A Secretaria Municipal de Saúde, ela representa 73% dos procedimentos ofertados pela rede SUS. 73%. Ela aumentou de 20 milhões em 2008 para 60 milhões de procedimentos ambulatoriais. Enquanto a rede estadual, que aqui é em verde, ela praticamente manteve o mesmo número de produção. Caiu um pouquinho, de 13 milhões e 900 para 13 milhões e 200. A rede federal, que está em lilás, ela subiu de 9 milhões para 10 milhões, também inexpressivo. E a rede privada houve uma queda de quase 50%. Portanto, a rede municipal, ela prepondera na produção ambulatorial. Nesse próximo slide, a gente vai ver a quantidade de procedimentos apresentados pelos principais blocos de financiamento. Como vocês podem ver, em relação à atenção básica, houve um aumento de 2008, na linha azul, de 9 milhões e 500 em 2008, produção ambulatorial. Está aqui. Não vai. Faz um favor para mim. Ele pode passar. Deixa eu ver se... Volta um slide. Aqui está difícil. Eu vou te pedindo para passar os slides. Acho que vai ficar melhor, vereadora. Não dá. É esse aí. Pronto, vamos ficar nisso. Então, como vocês podem ver, em 2008, a produção ambulatorial da atenção básica foi de 9 milhões e 500. Em 2016, 35 milhões. Isso representou uma alta de quase 250% na produção. Média e alta complexidade foi de 9 milhões, foi de 10 milhões para 24 milhões, representando um aumento de 156%. Próximo, por favor. Esse slide agora, ele vai nos demonstrar a quantidade apresentada por esfera administrativa no primeiro quadrimestre de 2013 até 2017. E aqui a gente vai precisar fazer algumas considerações. E isso por esfera municipal, estadual, federal e privada. No primeiro quadrimestre de 2016, foi um total a produção ambulatorial da rede SUS na cidade de 30 milhões e 900. Em 2017, no primeiro quadrimestre, 25 milhões e 900. Em relação à esfera municipal, houve uma queda de 9,9%. Já vou explicar daqui a pouquinho. Em relação à esfera estadual, no primeiro quadrimestre, 16 para 17, houve uma queda de 50% da produção ambulatorial. Na federal, de 3,6%, e na privada, de 0,6%. Entretanto, o que causou essa queda significativa de quase 2 milhões de procedimentos ambulatoriais? O que acontece? Em agosto de 2016, tem uma portaria da gestão anterior, 2016, em que estabelece uma nova metodologia para o encaminhamento da produção. A produção, ela era feita a produção ambulatorial consolidada. Tudo que foi atendido, exames solicitados, realizados, e se encaminhava aquela produção.
A partir dessa portaria, toda a produção passou a ser individualizada. Ou seja, um usuário chega num hospital, por exemplo, no hospital de emergência, porque a produção da emergência é considerada como produção ambulatorial, ele faz, vamos dar um exemplo prático, chega lá com politraumatismo, um acidente de carro, chega na emergência, ele faz uma consulta, faz um raio-x de tórax, raio-x da barriga, raio-x da pelve, colhe um hemograma, uma glicose, ureia, creatinina, ou seja, ele realiza diversos exames. E então, esta produção desse único paciente tem que ser informada. E, logicamente, as unidades não tinham uma estrutura administrativa necessária para poder fazer esta informação. Não tinham essa estrutura. Além do mais, a nossa rede não tem prontuário eletrônico, o que também dificulta sobremaneira essa informação. É feito tudo de modo manual. Então, esse foi o fator principal. Quando a gente analisa, trazer aqui para vocês, analisa especificamente 2016, quando a gente vê o primeiro quadrimestre de 2016, foram realizados 20.999.000 procedimentos ambulatoriais, janeiro a abril. Segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto. Agosto entra a portaria. Foram realizados 3 milhões a mais de procedimentos, 23.833.000. O terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, logo em vigência da portaria, cai para 15.181.000 procedimentos, demonstrando que a portaria afetou sobremaneira a informação da produção ambulatorial. E aí, para o primeiro quadrimestre de 2017, a gente já consegue aumentar de 15.100.000 para 18.800.000. Por quê? Porque necessita de uma estrutura administrativa para poder fazer a informação manual. Precisa de treinamento. Isso leva um tempo. Acreditamos que já a partir da prestação de contas do segundo quadrimestre, nós já teremos a verdadeira produção ambulatorial individualizada. E isso também acontece de modo intenso nas policlínicas. As nossas policlínicas também têm dificuldade de RH, não têm prontuário eletrônico, também sofreram bastante para poder fazer as informações necessárias. Além disso, teve também uma nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde em 2016, nota técnica essa em que dava orientações baseadas em evidências científicas para poder qualificar melhor a solicitação de exames ambulatoriais. Isso também levou a uma redução no número de exames solicitados e realizados. Passar para o próximo, por favor. Então, esse slide, na verdade, eu já até adiantei na minha fala anterior. Ele mostra ali bonitinho o que aconteceu no ano de 2016, a partir da implementação dessa nova resolução. Próximo slide, por favor. Eu só queria, antes desse próximo slide, só queria dar mais um exemplo, que é muito claro, e está aqui nesse anexo que foi entregue. Tá? Anexos das partes 3 e 4. O Souza Aguiar, o Hospital Municipal Souza Aguiar, ele teve a magnitude do impacto foi enorme com essa mudança de procedimento, usando a produção ambulatorial individualizada. Só no primeiro quadrimestre de 2016, foram informados 339.616 procedimentos. No primeiro quadrimestre de 2017, o hospital só informou 13.640 procedimentos. Olha que diferença. Então, na verdade, não é queda de produção real, não houve queda de produção real. Aí a gente olha os boletins de atendimento
de janeiro a abril de 2017 no Souza Aguiar. Foram 32 mil boletins de atendimento só na emergência, que é considerado produção ambulatorial. Se um paciente realiza, no mínimo, em média, 10 exames, nós teríamos informado, só do Souza Aguiar, no primeiro quadrimestre, 320 mil procedimentos. Então, na verdade, não há uma queda real de produção. O que há é uma dificuldade enorme de se ter feito uma adesão à nova portaria de agosto de 2016, sem ter uma estrutura administrativa, sem ter um sistema de informação, de prontuário eletrônico adequado para poder extrair a informação e encaminhar. Bom, próximo slide, então, é esse agora. Aqui é só para poder detalhar essa produção ambulatorial na rede municipal. Aí vocês vão ver novamente. Na atenção primária, que tem prontuário eletrônico, nas clínicas de família, a queda foi inferior a 2%, provavelmente em decorrência da nota técnica, né, que faz uma qualificação dos procedimentos. Vejam vocês, as policlínicas, a informação como é que ficou péssima, de 1.250.000 informados no primeiro quadrimestre de 2016, cai para 727 mil procedimentos, né? Se a gente for olhar aqui, ó, pelas policlínicas, no primeiro quadrimestre de 2016, foi 1.012.000. No segundo quadrimestre, 963. Quando entra a portaria em agosto, o terceiro quadrimestre de 2016 já cai para 477 mil. Então, na verdade, com toda a dificuldade, a Secretaria conseguiu melhorar a parte administrativa e a informação, porque a gente volta para 727 mil. Próximo. Especificamente em relação às 10 APs, e aí, novamente, produção ambulatorial da rede municipal, e a comparação do primeiro quadrimestre, desde 2008 até 2017, houve queda, dificuldade de informação. Vocês podem ver que na P 3.1 e na P 3.3 não houve queda. Por quê? Porque lá tem um excelente sistema de informação eletrônico, prontuário eletrônico ambulatorial. Vê que houve até aumento de produção. Próximo, por favor. A gente vai olhar agora a produção ambulatorial, né, que se faz através do acesso ao Tabnet municipal, para poder extrair os dados da produção que integram o sistema de informação hospitalar. Próximo. Novamente, olhando a série histórica da quantidade de AIH apresentadas por esfera administrativa, vocês vão verificar que de 2008 até 2016, a rede hospitalar do município é a principal responsável pela produção de AIH hospitalar. Se vocês verificarem nessa figura a linha verde, que é a produção federal, houve uma queda de 2008 de 108 milhões de AIH, 108 mil AIHs apresentadas para 87.300. Na linha vermelha, que é estadual, de 51 mil em 2008, caiu para 36 mil AIHs apresentadas em 2016. Próximo, por favor. A gente agora vai detalhar, vai fazer um detalhamento por quadrimestres, de 2013 até 2017. Em relação à rede municipal, foi havendo um incremento de 2013 para 2014, 14 para 2015, 15 para 16, 16 houve a municipalização de 2 hospitais estaduais. Logicamente, aumenta o número de AIHs apresentadas. Em 2017, no primeiro quadrimestre, há uma queda da AIH apresentada. Foram 56 mil em 2016, cai para 53,2%. De qualquer maneira, o município do Rio de Janeiro ele é responsável por mais de 50% dos procedimentos hospitalares executados no âmbito do SUS, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Próximo slide. Mas, novamente,
o que nós detectamos, os nossos técnicos da secretaria. O que ocasionou essa queda na informação, na produção de AIH? Isso realmente é real? Bem, o que a gente detectou? Em fevereiro de 2016, também uma portaria altera a liberação na plataforma das AIHs. E, portanto, leitos extras, e aí afeta diretamente os hospitais de emergência. E aqui tem vereadores que são médicos. Os hospitais de emergência, é frequente pacientes ficarem 24, 48, 72 horas na emergência. E até então, essas AIHs eram produzidas. A partir dessa portaria de fevereiro de 2016, foi proibido a solicitação dessas AIHs. Não podia mais, só se o paciente tivesse internado no leito de enfermaria. Né? Além do mais, também não se autorizava mais, só por excepcionalidade, a emissão de AIH após a alta hospitalar. E aí, se a gente for analisar e aí, como vocês podem ver, para a obstetrícia, a queda foi mínima. Mas quando a gente soma obstetrícia, cirurgia e clínica e pediatria, quase 83% de tudo que foi produzido aqui no município do Rio foi produzido pela rede municipal. Quando a gente, então, vai no detalhe, por quadrimestres de 2016, a gente vê o seguinte, claro que vai ficar difícil para vocês. No primeiro quadrimestre de 2016, foram apresentadas 56 mil AIHs, janeiro, abril. Fevereiro entra a portaria. Já no segundo quadrimestre de 2016, já cai para 51.299. No terceiro quadrimestre, 49 mil. Finalizou 2016. E aí vem o nosso primeiro quadrimestre. A gente já sobe para 51.983. E o que a gente fez a partir de abril desse ano? A gente fez uma alteração na plataforma, permitindo a emissão de AIH para os pacientes que estão internados nas emergências por mais de 24 horas. Portanto, a gente já vai poder verificar no próximo quadrimestre o aumento da produção de AIH. Então, novamente, portarias que trouxeram uma ilusão de queda de produção, mas, na verdade, não houve queda de produção. Próximo. Esse slide é para mostrar a quantidade de AIH de especialidade obstétrica apresentadas do primeiro quadrimestre de 2013 até 2017. Como vocês podem ver, no primeiro quadrimestre de 2017, a rede municipal foi responsável por 90,9% das AIHs obstétricas. Ou seja, o parto é na rede municipal do Rio de Janeiro. Além disso, vale lembrar que nos últimos 18 meses tem sido verificado pela Secretaria Municipal de Saúde uma redução da taxa de natalidade aqui na nossa cidade. Ela reduziu em 8,3%. Em janeiro de 2016, nasceram 4.590. Em janeiro de 2017, caiu para 4.348. Em fevereiro, ficou a mesma coisa, 4.300. Em março, houve um aumento de 4.700 para 5.100. Em abril, também houve... Desculpa, é por quadrimestre, eu estava falando aqui errado. Por quadrimestres, a redução foi de 2.126 nascidos vivos. Então, janeiro de 2016, nasceram 7.600. Em janeiro de 17, 6.500. Em fevereiro de 16, nasceram 7.200. Houve um aumento em fevereiro de 17, 7.800. Em março de 16, nasceram 7.890. Em março de 17, 7.257. Queda. Abril 16, nasceram 7.500. Abril 17, 7.200. Queda novamente. Portanto, a queda nesses 18 meses foi de 8,3%. Próximo.
Em relação às internações pediátricas, a rede municipal, no primeiro quadrimestre de 2017, foi responsável na produção de EH por 67% de tudo da rede SUS na cidade do Rio de Janeiro, incluindo aí a atenção neonatal. Próximo, por favor. Esse slide agora, ele vai demonstrar as cirurgias realizadas nos hospitais da rede municipal. Um quadro comparativo do primeiro quadrimestre de 2016 com o primeiro quadrimestre de 2017. Com exceção apenas do Pedro II, vocês podem verificar que houve aumento de produção em todos os hospitais do município do Rio de Janeiro. O aumento total foi de 9,6%. No primeiro quadrimestre de 2016, foram 16.400 cirurgias. No primeiro quadrimestre de 2017, produzimos 17.876 cirurgias. No Souza Aguiar, o aumento de produção foi de 31,6%. No Hospital de Piedade, um hospital de retaguarda, a produção aumentou em 38,7%. E no Hospital Francisco da Silva Teles, no Irajá, houve um aumento de produção de 33,6%. Próximo. Na verdade, esse slide é só para ilustrar o gráfico barra a barra de cada unidade hospitalar, né, o que eu acabei de falar, esse aumento de 9,6% de cirurgias nos hospitais municipais. Próximo. Aí, ao detalhamento por tipo de hospital, retaguarda, pediátrico, maternidade, emergência e psiquiátrico. Novamente, vejam vocês o impacto da portaria que altera a emissão de AIH. Hospital de emergência, no primeiro quadrimestre de 2016, 30.000 AIHs, primeiro quadrimestre de 2017, 27.136. A portaria de fevereiro de 2016, eu já tinha dito lá atrás, que caiu a partir do segundo quadrimestre de 16, foi caindo até o final do quadrimestre de 16, o último quadrimestre, e aí a gente começa a aumentar. Então, não é uma queda real, não é uma queda real. É queda de informação e dificuldade da emissão, que a gente já solucionou a partir de abril de 2017. Próximo, por favor. Agora, esse slide, ele mostra a produção hospitalar da rede municipal do primeiro quadrimestre de 16 e 17 e o percentual de aumento do faturamento por AIH. O que aconteceu? É um fenômeno multifatorial. Houve um aumento de leitos habilitados pelo Ministério da Saúde, o que possibilitou a emissão de AIH de maior complexidade. Além disso, com o treinamento, houve uma melhoria dos procedimentos administrativos internos no preenchimento da AIH e, portanto, no faturamento, além dos procedimentos cirúrgicos, que eu demonstrei há 2 slides atrás, aumento da produção cirúrgica de 9,6%. Portanto, a gente aumentou o faturamento em 10% nos hospitais de retaguarda, 16% nos hospitais pediátricos, na maternidade 1,7% e na emergência 15,6% nos hospitais de emergência, o aumento da AIH. Esses são os dados que a gente tinha para apresentar sobre a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017. Novamente, gostaria de agradecer a todos os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde que participaram na confecção e na análise desses dados, coordenados aqui pela Vitória Veloso e pelo Wagner Monteiro, toda a equipe técnica, o apoio operacional do Marco Tinoco, agradecer a todos os subsecretários da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Era isso que eu tinha para apresentar. Quero agradecer ao secretário, Dr. Marcos Antônio, por nos esclarecer, registrar também a presença do vereador Leandro Lira e a presença do vereador Fernando Ilha. Quero passar a palavra ao vereador Paulo Pinheiro. Bom dia, secretário,
Bom dia para os componentes da mesa, alguns estão repetindo da mesa anterior. Bom, essas audiências públicas são muito importantes, sempre foram. No governo passado a gente tinha muitos debates aqui importantes, muitas divergências, muitas vezes não concordância dos governos ou do governo em relação às críticas, que posteriormente acabaram se transformando em realidades com fatos que aconteceram no governo anterior em relação à saúde. Em primeiro lugar, queria falar com o secretário e com a sua equipe, que o que aconteceu aí está bem explicado, deu para entender perfeitamente o quadro da redução, mas é preciso, eu pelo menos não entendi no final. Uma portaria do final do ano passado, né, modificou as características que deu esse problema todo. Daqui para frente, o próximo quadrimestre, porque eu acho que essa análise aí, por mais detalhada, ela fica sempre com uma dúvida no que aconteceu. Nós sabemos claramente, se a gente esquecer os números e for para a ponta do sistema, a gente sabe perfeitamente que aumentou muito, visto até pela avaliação aqui sobre o Estado e sobre o governo federal, uma queda enorme nas cirurgias do Estado, ou seja, claramente a rede municipal está sobrecarregada cada vez mais. Pode até a portaria ter atrapalhado nisso, mas a realidade atropela a portaria. O que eu ia perguntar primeiramente é se, para o próximo quadrimestre, para o final, para a avaliação do ano total, a gente já vai ter uma melhor diluição desse problema, ou ainda o secretário acha que ainda vai pesar em outros quadrimestres essa portaria? Essa é a primeira pergunta. Portanto, a outra coisa que eu reclamei na audiência anterior também, que não é reclamação nem com a Secretaria de Fazenda, nem com a Secretaria de Saúde, é que a demora da prestação de contas já deixa um pouquinho fora da realidade tudo isso. Isso aconteceu, nós estamos avaliando o que aconteceu de janeiro a abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, já atropelaram isso tudo, o quadro já está outro, a situação, a gravidade da situação é outra já, e a gente tem que aproveitar quando pode ter esse tipo de cobrança para atuar em relação a isso. Então eu queria dirigir a primeira pergunta, essa que eu fiz ao secretário sobre essa questão, e as outras sobre outra visão do que está acontecendo agora, secretário. Nós ouvimos aqui há pouco, eu fiz questão de fazer a pergunta à secretária de Fazenda, nós vimos aqui há pouco um quadro bastante preocupante em relação à situação do Rio de Janeiro na saúde, na econômica do Rio de Janeiro. Ficou claro aqui, no que a gente pôde ouvir da secretária de Fazenda, que para o ano que vem, dificilmente teremos um orçamento igual ao fantasioso orçamento do prefeito Eduardo Paes. Isso é uma coisa clara. Vamos nos ater à saúde aqui no momento. Se esse ano ele mandou para a Câmara e essa casa aprovou erradamente um orçamento de 5 bilhões e 300, eu vejo com muita dificuldade que o orçamento do ano que vem chegue próximo a isso ou ultrapasse isso. Porque a própria Secretaria de Fazenda já trabalha com uma frustração de receita. Vocês viram que ela informou aqui que eles imaginam hoje entre 25 e 26 bilhões de arrecadação. No orçamento que o prefeito Eduardo Paes disse que a receita seria 29 bilhões. Evidente que isso não vai acontecer. E é importante eu dizer isso, porque nós, vereadores, somos obrigados a ter atenção aqui, porque nós vamos e precisamos ter uma atuação muito importante quando discutirmos as contas do prefeito Eduardo Paes de 2016. Nós vamos ter que botar em discussão muitas coisas que aconteceram na saúde, vão ter que ser avaliadas na hora dos vereadores apreciarem as contas do prefeito do ano passado. Mas tudo que aconteceu de errado no ano passado, que refletiu para esse ano, nós já estamos chegando no último trimestre do ano, pelo menos no último quadrimestre do ano, e só colocarmos as responsabilidades no governo anterior não vai resolver o problema. Então eu queria fazer algumas perguntas ao secretário, se ele pode nos ajudar a esclarecer, para que a gente se prepare melhor até para discutir tanto o orçamento que vai ser enviado à Câmara pela Prefeitura esse ano, como discutir as contas do prefeito anterior. Nós vimos aqui que há claramente
uma previsão de receita menor, portanto o orçamento será menor. Mas para este ano, tem que acabar o ano com o orçamento que botaram, fantasioso ou não. Nós temos acompanhado, e eu fiz essa pergunta para a secretária exatamente para isso, acompanhado quase que quinzenalmente o andamento da execução orçamentária da saúde. Os números que eu perguntei para ela, ela confirmou, orçamento inicial 5 bilhões e 300, com o contingenciamento, o orçamento atualizado passou a 4,89 bi, e até 31 de agosto, quando nós levantamos esse dado aqui pela transparência, pelo Rio Transparente, até 31 de agosto, ou seja, final de agosto, a Secretaria de Saúde já havia empenhado 4 bilhões e 86. A preocupação grande em relação a isso, para a gente entender, dos 4 bilhões e 86 que ela empenhou, só conseguiu pagar 2 bilhões e 800. Mas isso vamos deixar para depois. O que a gente vê aqui é que do orçamento que está atualizado para o empenhado, restam 800 milhões de reais até o final do ano. Eu pergunto ao secretário, será possível tocar os gastos que a Secretaria tem, todos, com 800 milhões de reais para empenhar até o final do ano? Esses recursos serão suficientes para a necessidade da Secretaria de Saúde cumprir os seus compromissos até o final do ano? Eu lembro que todos nós sabemos, não adianta maquiar a crise, não adianta a gente fazer, que era muito comum aqui nessas reuniões no ano passado, isso aqui era uma fantasia enorme, saíamos daqui inebriados com algo que não acontecia de verdade na ponta. Pelo menos agora nós estamos mais com os pés na realidade. Nós sabemos que há grandes dificuldades hoje de pagamento de fornecedores, nós sabemos que há grande dificuldade de pagamento dos contratos das OS, nós entendemos perfeitamente que muitos contratos das OS firmados ano passado aqui, pelo governo passado, e pelas empresas, pelas organizações sociais, que irresponsavelmente assinaram contratos com valores que sabiam que não eram suficientes para a sua sobrevivência, para os seus gastos, sempre pensando num aditivozinho a mais, né? Que a Secretaria de Saúde no passado não era posto de gasolina, mas que vendia aditivo, que entregava aditivo, entregava muito aditivo. Isto agora nós temos um quadro claro, temos exemplos claros, o que aconteceu com a atenção básica na AP4, foi um movimento enorme, uma briga enorme com a OS Abas, o que está acontecendo ainda com o Hospital Evandro Freire, a Sejam, uma OS que está cheia de dívidas para explicar ao Tribunal de Contas, dívidas e avaliações que são de 2012, 2013, foi inaugurado em 2012, e até hoje, no último levantamento, o Tribunal nos deu uma série de dívidas que essa OS tem com a Prefeitura, por serviços não realizados, por superfaturamento em medicamentos, uma série de coisas, e essa organização social, que gerencia o Hospital da Ilha, reclama do não pagamento, de pagamento de menos do que o contrato normal, fechou, em determinado momento, leitos da UTI, parou de pagar o salário dos servidores lá, e isto é um quadro gravíssimo, porque mesmo que seja resolvido o problema do mês passado, começa a vencer o salário desse mês e o pagamento dessas instituições. Por exemplo, lá, a alimentação é própria, eles começaram a servir quentinhas para os funcionários. Pararam de dar o Vale Transporte, ou o nome, o Rio Card. Então, o que eu queria saber do secretário é o seguinte, secretário, a administração da saúde hoje está mais do que nunca pendurada no pescoço da Secretaria de Fazenda. A pergunta é essa, esses recursos, se não houver, porque a Secretaria também confirmou aqui que não descontingenciou nada dos 520 milhões que ela disse aqui que estão contingenciados. Como é que a Secretaria financeiramente está se preparando para passar os próximos 3 meses com apenas 800 milhões para empenho? Tem alguma outra coisa que a gente não saiba que vocês têm para resolver esse problema sem o contingenciamento? Mesmo que seja descontingenciado,
final do ano, vamos fechar com déficit na saúde? Vamos ficar devendo? Tanto o Márcio que o Eduardo Paz ficou devendo no governo dele? A outra pergunta, secretário, diante da realidade, que é uma preocupação grande, principalmente, eu brinco que nós temos duas secretarias, Secretaria de Saúde do A e Secretaria de Saúde do B. Uma da administração direta, que gerencia 49% das unidades, e uma da administração terceirizada, que gerencia 51%. Vamos falar da terceirizada. Há uma grande preocupação, continua existindo um assédio moral sobre os servidores das OS, assédio moral que é constante, que é diário. Eles chegam a distribuir documentos no Hospital Evandro Freire. A OS distribuiu para os funcionários documentos que enviou ao prefeito, para claramente obrigar e convencer os servidores a defenderem o pagamento das OS, que até é irregular, claro, mas é uma maneira muito clara de assédio que têm sofrido os terceirizados das OS. Eu queria saber, secretário, resolveu pontualmente aquele problema, resolveu pontualmente, mas outros pontualmente vão surgindo. Há realmente, na avaliação da secretaria, necessidade de corte de pessoal? Se há necessidade, onde e quando vocês estão pensando em fazer isso? É realidade aquilo que foi discutido aqui no auditório, que não vai dar para cumprir os contratos assumidos plenamente, sem cortes, devido à situação econômica que nós sabemos que está existindo? Uma terceira pergunta, secretário. Quanto à saúde, quanto a Secretaria de Saúde já fez em cortes no orçamento, nesse orçamento de 2017? E aonde? Quanto cortou nas OS, quanto cortou na administração direta, em que vocês cortaram e quanto vocês cortaram, além do contingenciamento que aconteceu? A outra pergunta: como é que a Secretaria de Saúde está se preparando, como é que ela está fazendo no lidar, no dia a dia, nesse lidar complicadíssimo, com esse câncer que nós temos dentro da saúde do Rio de Janeiro, que são as OS? Como é que ela vai lidar com o fim dos contratos que vão acontecer? Como é que ela vai enfrentar IABAS, SEJAM, SPDM, porque vários contratos vão terminar. E a gente sabe que essas instituições, como já aconteceu exemplo disso, com o SAIS, foi a OS que administrava a maternidade Maria Amélia. Quando o pau quebrou, eles entregaram sem avisar nada à secretaria anterior e foram embora. Ficaram devendo em junho 1.800.000 reais de salário. Quem teve que pagar foi o Souza Aguiar. Foi retirado do orçamento do Souza Aguiar para pagar o trambique que a OS deu quando seus diretores foram presos lá em São Paulo. Quero saber como é que vocês estão preparados para discutir os contratos que vão terminar da SEJAM com o Hospital, o Cearilho, o Hospital Evandro Freire, da SPDM com o contrato do Pedro II de Santa Cruz, do IABAS com as várias equipes de saúde da família, que a gente sabe que vai estar acontecendo. Como é que vai ser isso? Vamos depender, porque a gente já encheu o saco aqui de ficar ouvindo, a gente fala as coisas que acontecem, vários de nós falamos aqui, vem a prefeitura e fez isso. Eu lamento profundamente a atuação da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, quando deu uma nota aqui na Câmara dizendo que eram falsas as declarações que eu tinha feito aqui, e o prefeito estava em Brasília, não sabia o que estava acontecendo naquele momento, na avenida, lá na Barra da Tijuca, estava em plena Ayrton Senna, estavam os servidores na rua reclamando do assédio que a Secretaria de Saúde dizia que era mentira o que nós estamos falando aqui. Então, para a gente não ter que ficar aqui o tempo inteiro, se o senhor pudesse nos dar qual é o pensamento, qual é a estratégia que a Secretaria de Saúde tem para enfrentar os problemas que estão e vão acontecer. Não adianta a gente mentir que não é verdade. Isto está acontecendo, vai acontecer, e tanto o cidadão comum é prejudicado, como o servidor é aquele que sofre o assédio moral. Por último, secretário, queria que o senhor, nós estamos prestes a receber até o final do mês o projeto de lei orçamentária para 2018. Como é que a Secretaria de Saúde está se preparando para mandar um orçamento aqui? Como é que vai ser se tiver que ser um orçamento menor que o do ano passado? Não tem mágica. Nós vimos aqui o que
que se espera da Prefeitura de arrecadação para o ano que vem. Nós não estamos conseguindo cumprir o orçamento colocado ano passado. Como é que a Secretaria está se preparando? Aonde vão acontecer os cortes no próximo orçamento, para que a gente esteja preparada para discutir e cobrar aqui alguma coisa diferente quando recebemos esse orçamento. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário Marco Antônio. Não, aqui. Então, vamos lá, vereador. Eu consegui anotar aqui as perguntas todas. Em relação ao próximo quadrimestre de 2017, se ainda pesará ou pesarão as portarias. Foram 2 portarias. A de agosto de 16 é a que passa o boletim de produção ambulatorial em meio magnético, de consolidado para individualizado. Essa atingiu a produção de procedimentos ambulatoriais e a produção de atendimento nas unidades de emergência, que é informado como ambulatorial. Atingiu. Há uma melhor organização administrativa das unidades e a gente espera que para o próximo quadrimestre já haverá a melhora da informação. Mas isso só vai ocorrer, a gente só vai ter realmente um dado correto, fidedigno, quando a gente conseguir colocar o prontuário eletrônico nas nossas unidades hospitalares, todas as unidades hospitalares, mas principalmente nas unidades de emergência. Isso vai ser fundamental, isso já está em estudo desde o início da gestão. Eu tenho feito já diversas reuniões, não só com o apoio do prefeito, mas com o IPLAN, tive reunião com o Ministério da Saúde, se colocaram à disposição de nós utilizarmos o prontuário eletrônico, que é o SUS hospitalar. A gente já está implantando o SUS ambulatorial nas nossas unidades próprias. Depois, ao longo do tempo, a gente vai fazer a implantação do SUS ambulatorial também para as clínicas de família. Com isso, vamos economizar no recurso que é repassado às OS, que fazem a manutenção do prontuário eletrônico ambulatorial. Então, esse é o caminho. A gente precisa ter informação. Sem informação, fica muito difícil você fazer a gestão, ainda mais no momento em que os recursos de saúde no país inteiro são escassos. Então, a gente tem que ter informação para poder aplicar corretamente os recursos disponíveis de modo prioritário. Então, para a produção ambulatorial é isso. A segunda portaria é de fevereiro de 2016, que versa sobre emissão de AIH. A gente já fez a mudança na plataforma em abril de 17, permitindo a emissão de AIH para leitos pacientes que estejam na emergência. Então, a gente também espera que no segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto, a gente já passe a ter os dados concretos, reais de AIH. Tá? Principalmente nos hospitais de emergência, onde deu esse problema. Nos hospitais de retaguarda, não, porque ali o leito só tem aquele leito, o leito da enfermaria que ele vai internar, não tem paciente na emergência. Em relação ao que o vereador nos solicitou, da apresentação ser mais próxima do término do quadrimestre, o que aconteceu? O que acontece? Há um retardo, vereador, entre a entrada dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial e do Sistema de Informação Hospitalar. Esse retardo leva até 3 meses. Então, a gente não tem como confeccionar esses... Não cobrei isso, não. Pode cortar fora, acho que não é responsabilidade de vocês. Isso aí... Não, para a gente fazer mais próximo. Não é uma cobrança da secretaria, eu sei que não foi por causa da secretaria. A minha cobrança é que a gente tem a agilidade, a coisa está correndo tão rápido que as plataformas moderníssimas não são capazes de acompanhar o que está acontecendo. Então, tem essa questão... A culpa não é nenhuma cobrança da secretaria que eu fiz. Não. Pelo menos eu não fiz. Mas com certeza... Não, vereador, o senhor tem razão.
Eu estou respondendo, ele fez a pergunta. Você que não deve ter ouvido a pergunta, ele fez a pergunta, eu estou respondendo. Então, o vereador, há esse retardo que dificulta, né, para a secretaria poder fazer a confecção dos dados. Além disso, a dificuldade do prontuário eletrônico. E eu havia solicitado uma semana de licença médica por questões pessoais familiares. Em seguida, a Câmara também entrou em recesso. Mas a gente pode tentar, no próximo quadrimestre, claro que o ideal é que seja feito logo após o final do quadrimestre. Mas aí realmente vai depender desse retardo das informações. Vamos tentar todos os esforços para poder tornar mais próxima a apresentação. A outra questão é sobre a questão do orçamento. A secretária municipal de Fazenda, na audiência anterior, ela já colocou a questão orçamentária e financeira da prefeitura, a queda de receita, o que era esperado de 2017, baseado num ano de Olimpíadas, de quase 30 bilhões, o esperado agora talvez não chegue a 26 bilhões. A Secretaria de Saúde tem contingenciados, nesse momento, 532 milhões e tem em torno de 100 milhões bloqueados. A Secretaria de Fazenda, ela já remanejou 100 milhões de reais para a Secretaria de Saúde, tem mais 57 milhões que serão remanejados. Ainda nos faltam, apesar dos cortes, nos faltam para completar o nosso orçamento até 31 de dezembro de 2017, 800 milhões, que, segundo o prefeito, em todas as suas falas públicas, né, na mídia, ele tem dito que não faltará recursos para a gente poder executar o orçamento de 2017 e que não haverá fechamento de nenhuma unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Em relação a falhas administrativas, Gente, por favor, vocês devem respeitar que o secretário concluiu o raciocínio dele. Quem quiser falar tem que se inscrever para ir para a tribuna. em relação às falhas administrativas e assédios, confirmando se isso realmente for concreto, se confirmar, serão punidos com todo rigor pela Secretaria Municipal de Saúde. Em relação aos cortes que o vereador nos perguntou, nós cortamos já em torno de 400 milhões de reais. Isso eu já havia falado aqui no meio de maio, na apresentação da PLDO. Naquele momento eram 328 milhões de cortes, sendo 250 milhões naquele primeiro momento nas OSs, em rúbricas administrativas, em variáveis, em desempenho, em bônus, nas taxas de administração, em média caíram de 4% a 5% para em torno de 2%. Recentemente fizemos mais cortes administrativos de 20 milhões. E o restante dos cortes foram feitos a nível da administração direta. Isso está contabilizando em torno de 400 milhões, mas sem atingir a assistência. Nenhum serviço foi fechado, nenhuma equipe de saúde da família foi demitida. Em relação aos contratos que vão terminar, todos eles são capazes de ser renovados. Estão sendo avaliados caso a caso. E segundo a secretária municipal de Fazenda, que falou antes de terminar aqui a audiência dela, ela mesma disse que a liberação dos recursos contingenciados e do déficit estão a cargo do prefeito. É o prefeito que autoriza o remanejamento. Cabe à secretaria, como a gente tem feito diariamente, mostrar ao prefeito e à secretária de Fazenda a necessidade desses recursos a fim de se evitar qualquer dano, qualquer perda de assistência à população da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o prefeito, saúde é prioritária na administração
e, portanto, não faltarão os recursos. Em relação ao projeto para o orçamento de 2018, após várias reuniões da nossa assessoria técnica com a Secretaria Municipal de Fazenda e atendendo também o PPA para o Plano Estratégico de 2018, a Secretaria Municipal de Saúde está solicitando o mesmo orçamento de 2017, mais 250 milhões de reais, no mínimo, ou o mesmo orçamento de 17, mais 500 milhões, conforme anunciado pelo prefeito, 250 milhões a cada ano, para que a gente possa fazer uma expansão do Programa de Saúde da Família nas áreas que têm o menor índice de desenvolvimento humano, para a gente poder fazer a reestruturação, a reforma das policlínicas existentes e também expandir as policlínicas para 20 policlínicas, além da gente poder recuperar algumas unidades hospitalares da administração direta. Então, portanto, orçamento de 2017, mais 250, 500 milhões. Essa é a nossa solicitação. Só uma dúvida que eu fiquei. Quando você fala o mesmo orçamento de 17, é o orçamento que foi aprovado ou que foi executado? É o provamento, dotação orçamentária, 2017, dotação, 5 bilhões 300... É 5 bilhões 300 mais 250, 5 bilhões 550. 5.329, 804 mil, mais 250. Mas para expandir, então, mais 500 milhões, 250 milhões por ano, em 4 anos, mais 1 bilhão na saúde. Essa é a promessa do prefeito eleitoral, em 2016. Vamos franquear a palavra. Aos inscritos que se inscreveram, por favor, peço que as pessoas respeitem o direito de cada um de falar. Quero que ocupe a tribuna o senhor excelentíssimo vereador Leandro Lira, que dispõe de 3 minutos. Agora está funcionando, acho que agora está funcionando. Bom dia a todos, agradecer a presença do secretário, dos subsecretários, congratular o presidente pela condução aqui da audiência. Eu tenho alguns questionamentos, 3 minutos é muito pouco tempo, então eu vou tentar ser breve. A primeira questão em relação ao prontuário eletrônico, o secretário já pormenorizou a situação, mas eu queria saber se tem alguma estimativa e algum estudo da ordem de grandeza do orçamento que seria necessário para adotar o prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde do Rio de Janeiro, para uniformizar e para integrar também, tanto no caso da atenção básica, no caso como com a atenção hospitalar, em que nível de detalhamento que estão esses estudos. A segunda questão que eu tenho para colocar é a seguinte, qual é a continuidade que se pretende dar ao programa do PCO, no Lourenço Jorge, que foi justamente o programa de melhoria de gestão do centro cirúrgico, que melhorou os níveis de rendimento em até 40% do centro cirúrgico do hospital, e que na última vez que eu fui lá estava ameaçado por falta de dotação orçamentária, salvo engano, ou então de profissionais qualificados para dar continuidade ao programa. Então, assim, realmente a impressão que eu tive é que o programa estava ameaçado à época. Eu espero que isso não tenha acontecido, porque uma iniciativa desse cacife deveria ser, na verdade, expandida para os demais hospitais da rede, tendo em vista, como eu já falei, que deu 40% de aumento no número de cirurgias. Não, agora não. A terceira questão é a seguinte, na apresentação aqui, muitos dos indicadores colocados, como número de atendimentos e AIHs, são indicadores quantitativos, então refere-se ao número de atendimentos. E é claro que são indicadores muito importantes em toda e qualquer análise, mas eu queria saber quais são os indicadores de ordem qualitativa, ou seja, que medem de fato a qualidade do atendimento e o bem-estar da população, porque única e exclusivamente número de atendimentos dá uma imagem meio pela metade da figura do atendimento prestado pela Secretaria de Saúde. E fica aqui, inclusive, uma sugestão, que eu tenho certeza que a Secretaria tem esses indicadores, para que coloque na apresentação para as futuras audiências. E dando como exemplo também, a Rio Saúde, por exemplo, tem uma iniciativa muito interessante, que na UPA de Senador Camará,
eles fazem a avaliação quando o paciente sai da UPA, termina o atendimento, tem lá um casezinho lá, um computadorzinho que o cara dá uma nota para a qualidade do atendimento. Isso é monitorado por eles. Então, é uma sugestão e eu gostaria de saber quais são os indicadores e se eles poderiam ser acrescentados aqui na apresentação. Uma quarta questão é a seguinte. Recentemente, agora, acho que hoje, inclusive, eu vi o prefeito anunciando a abertura de uma nova clínica da família em Realengo, salvo engano. E o meu questionamento é o seguinte, no momento em que nós temos contingenciamento de orçamento e que o município passa por crise, e que é fato público e notório que no final do ano passado você teve uma abertura de clínicas da família, inclusive sem a devida previsão orçamentária, eu queria saber se essas medidas de abertura de novas clínicas da família, elas não atentam contra um certo tipo de prudência fiscal. E caso não, se de fato você consegue garantir com o orçamento atual o devido funcionamento das clínicas já existentes. Porque, bom, isso aqui é uma opinião minha, eu não creio que seria prudente você abrir novas clínicas caso você não conseguisse garantir com o orçamento atual o devido funcionamento das que já existem. E aqui tem uma quinta questão, que é o seguinte, num dos gráficos não, das tabelas, teve um número que me chamou a atenção, que foi no aumento do número de cirurgias realizadas nos hospitais da rede municipal. E o aumento chegou a 10%. Então, passou-se de 16.400 no primeiro quadrimestre de 2016 para 17.876 atendimentos no primeiro quadrimestre de 2017. Eu queria saber qual é o motivo desse aumento, porque 10% de aumento é um número expressivo. Então, se é simplesmente pelo aumento da demanda, ou se a Secretaria teve algum tipo de papel, ou de gestão, ou algum outro tipo de iniciativa, o turno expandido, que ocasionou esse aumento de 10% dos atendimentos, porque realmente é uma cifra significativa. Acho que são esses os questionamentos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O secretário vai responder tudo no final. Eu queria chamar a senhora Fátima Maria Nunes. Enquanto ela desce, deixa eu chamar a próxima. Senhora Maria de Fátima Gustavo. Está aí? A outra também? Ah, está vindo ali a Fátima. Enquanto a gente espera a outra. Pode descer. A senhora também dispõe de 3 minutos. Pode subir aí a tribuna. Tá. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Maria de Fátima Gustavo Lopes, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rio de Janeiro. É uma preocupação, como representante do controle social, sobre o que está acontecendo. Eu peço a sensibilização do secretário, do prefeito e da Casa Civil, que agilize, apesar de já estarmos numa mesa de negociação, esses atrasos nos pagamentos, que tem um olhar para a saúde mental, que eu tenho recebido muitas ouvidorias, como atraso de pagamentos e outros direitos trabalhistas. E gostaria dessa sensibilização de todos e um bom dia a todos. Obrigado. A senhora Fátima Maria Nunes, já desceu? Deixa eu chamar a próxima enquanto ela vem. Senhora Maria, a Miriam Lopes. Senhora Miriam Lopes, está, né? Depois, dona Fátima. Senhora Miriam, a senhora também dispõe de 3 minutos. Vou falar menos que isso. Boa tarde, ou bom dia ainda, não estou nem com noção da hora. Eu sou Miriam Lopes, estou presidente do Sindicato de Auxiliar e Técnico de Enfermagem do Rio de Janeiro.
Faço parte do Conselho Municipal, representando a nossa entidade, e como conselheira municipal nos profissionais de saúde. Eu gostaria de dizer aqui que, em 2009, nós estivemos aqui, secretário de Saúde, estivemos nessa mesmo plenário, recebemos muito gás de pimenta lá fora, mas a gente conseguiu entrar. E em 2009 foi aprovado essa calamidade de OS. Essas OS já vieram com problemas de São Paulo. Gostaria de dizer para os trabalhadores que nós não somos contra os trabalhadores, muito pelo contrário. Nosso sindicato tem inúmeras ações de direitos do trabalhador em que nós estamos entrando judicialmente. E o que vocês precisarem, a nível de direitos do trabalhador, o sindicato está de portas abertas para técnicos e auxiliares de enfermagem. Já temos muitas ações, judicializando essas OS que não homologam, não pagam os direitos que têm que ser pagos, atrasam e etc. Então, essas OS já vieram com problemas de lá. Nós somos 100% servidor público. Nós queremos o serviço público. Esses profissionais que entraram nas OS, eles não entraram pela janela, eles também fizeram as provas dele. Mas poderiam ser todos concursados público e não gastar dinheiro com OS do jeito que está acontecendo hoje. Esse é o meu primeiro tema. O segundo tema, que eu gostaria que tivesse uma resposta, é sobre a suspensão dos auxílios, que ainda está acontecendo. A outra é sobre a creche. Ah, mas não é da saúde, mas se refere à prefeitura. A creche Niemeyer, que está aí nessa discussão, eu acho que vai haver companheiros aqui que vão falar também. São assuntos, prefeito, secretário, que está massacrando os servidores. Então, são assuntos que têm que ser falados aqui. E a outra coisa é com relação aos usuários da saúde mental. A gente precisa de esclarecer para esses profissionais, usuários, o que está acontecendo com a saúde mental. A gente escuta várias informações, aí já é pergunta. A gente escuta várias queixas, recebe denúncias sobre os serviços dos CAPs da saúde mental. E era bom que o senhor, secretário, pudesse esclarecer com relação a isso, porque hoje a gente tem aqui na galeria, que deveria de ter muito mais servidores e não ficar nos WhatsApp cobrando, mas estar presente para poder escutar aqui, a situação que vive hoje a prefeitura. Eu gostaria de deixar claro aqui, o prefeito Crivella não é culpado do que está acontecendo. A gestão passada é culpada, mas o prefeito Crivella tem que se posicionar para poder a gente resolver isso a curto prazo. Porque nós estamos entrando num estado, numa situação do Estado. A outra apresentação aqui disse que nós não estamos igual ao Estado, estamos melhores. Mas eu não quero ser comparado com o Estado. Então, vamos dar com carinho uma atenção aos profissionais, aos usuários e até aos gestores. Porque tem profissionais gestores nas unidades dançando para poder continuar atendimento à população. Então, o que eu estou passando aqui para vocês foram denúncias recebidas por e-mail que nós temos no nosso sindicato, sem identificação, mas tudo relatado. Dê atenção, por favor, aos profissionais. Nós estamos passando pelo nunca que passamos. Vamos trazer o seu Eduardo Paes para uma coerção, uma condução coercitiva e prestar conta do que está acontecendo. Porque se ele é o culpado, ele tem que mostrar a cara. Não ficar dizendo no zap que ele não tem nada com isso. E se o Crivella está realmente com débito, por causa desse rombo, vamos mostrar o débito onde é que foi. Os conselhos municipais e distritais querem saber disso. A senhora pode concluir, por favor? Obrigada. Já concluí. Obrigado. A senhora Fátima Maria Nunes dispõe de 3 minutos. Queria pedir que, por favor, tentasse ir dentro do prazo. Boa tarde a todos. Estou aqui representando o CAPS Franco Basaglia, em Botafogo. Gostaria de que saúde pública
Senhor secretário, espero que o senhor não faça da nossa saúde pública o que todas as outras gestões anteriores fizeram. Acabaram com a saúde pública. O CAPS Franco Basaglia está na luta contra a luta a favor das pessoas que necessitam de suas deficiências mentais, não importa de que formas elas sejam. Hoje, a população está cada vez mais doente. É insegurança, é falta de salário, é fome, é saúde negligenciada, são adolescentes mal orientados, escolas. Tudo isso leva à doença mental da população do nosso estado do Rio de Janeiro. E esse jogo de empurra que o governo estadual, que o governo federal, que Crivella, que Paz, que isso, aquilo, isto é sempre um jogo de empurra-purra que nós, povo brasileiro, já estamos cansados de ouvir diariamente. A vergonha está estampada em todos os noticiários. E a saúde pede socorro. Eu estou aqui pedindo socorro para a saúde mental. Peço socorro ao CAPS. Muitos estão fechando, outros estão com suas luzes cortadas, sendo cortadas por falta de pagamento. Outros estão sem água, salários atrasados, funcionários trabalhando por amor àqueles que lá estão acolhidos, porque eles não têm vale-transporte. Está sendo totalmente negligenciado o CAPS. E pelo que eu vi, nos parâmetros da saúde mental, está caindo a cada ano que passa a verba para a saúde mental. A cada ano que passa está em declínio a saúde mental. Onde está essa verba? Onde estão os impostos pagos pela população? Onde estão os impostos arrecadados pela prefeitura? Impostos esses que têm que ser destinados à saúde. A saúde é fundamental para a vida da população. E a população é que paga o salário de cada um de vocês que aqui estão presentes. Nós é que pagamos o salário de vocês. Vocês são nossos funcionários. Têm o dever e o direito de nos tratar com dignidade e dar pelo menos o mínimo que necessitamos, saúde e saúde mental, porque eu dependo da minha lucidez para viver na sociedade. Muito obrigada a todos. Obrigado. A senhora Maria Edileuza. Daqui a pouco o secretário, então, vai responder todas as perguntas. Nós ainda temos mais 2 inscritos para terminar as perguntas. Então, com a oportunidade, dona Maria. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Edileuza, sou moradora da Rocinha, sou liderança comunitária da Pastoral Social da Paróquia Nação da Boa Viagem, sou representante também conselheira distrital e lá no municipal. E o que eu vejo, é uma pergunta, eu vou fazer primeiro uma pergunta. Eu gostaria de saber o que essa gestão do governo está tomando as providências devidas a ser cobrada da outra gestão antiga em relação à crise que está aí, que até agora a gente não vê ninguém se movimentar e nem fazer nada. Então, assim, se o Estado está com rombo, vamos cobrar de quem deve. Então, gostaria de saber. Outra coisa, na minha comunidade tem saúde, 5 unidades de saúde, todo mundo sabe disso, mas, assim, funciona na precariedade ainda, porque lá existe um curto muito grande de tuberculose e eu continuo batendo nisso, porque não existe saneamento básico. Para se ter uma saúde decente, tem que se cuidar também do nosso território. Então, assim, eu acho, entra governo e sai governo, promete, as promessas vão acontecendo e não são realizadas. Coloca-se uma saúde, mas não faz o principal. Então, são essas. Morrem pessoas todos os dias com tuberculose. Outra coisa,
Presenciei ontem no Miguel Couto com o paciente. Lá, a precariedade também está grande. Não vamos cobrir o sol com a peneira, como diz o popular. O tomógrafo quebrado. A criança precisava fazer uma tomografia e não tinha tomógrafo. Então, voltou para casa sem a tomografia, porque o tomógrafo está quebrado. Lá no Miguel Couto, foi que passaram para nós. Então, assim, minha gente, é muito sério. Então, nós precisamos outra, que eu observo nas clínicas da família, senhor secretário. Tem uma televisão lá. Você falou de informação. Por que as televisões das clínicas não passam informação para os usuários? Passa lá TV Globo, TV não sei o quê, e isso mais. Não estou fazendo comercial de ninguém. Mas isso tem que ser chamado a atenção e passar o que é saúde, o bem-estar da população, informação ao público. Bota os vídeos, DVDs lá, em relação à nossa saúde, o bem-estar da população. Muito obrigado, bom dia a todos. Amém. Isso aí. A senhora Jane Maria de Carvalho. A senhora dispõe de 3 minutos. Quando a luzinha acender, porque deu os 3 minutos. Posso começar? Por favor. Eu sou Jane, eu sou farmacêutica. Embora eu seja uma profissional da saúde, mas o assunto que eu quero falar aqui, na verdade, é sobre a creche institucional, Dr. Paulo Niemeyer, que, na verdade, também é uma questão de saúde, porque ela está sendo retirada dos servidores. E saúde é um bem-estar físico, né, e psicológico. Então, quando você retira um direito, os servidores, como é que eles vão conseguir cuidar da população se eles estão sendo mutilados dos seus direitos? Então, queria aproveitar aqui a procuradora, né, do Tribunal de Contas, que está aqui presente, para perguntar se é possível uma solução técnica, né, dentro do PrevRio, para que a creche não seja retirada dos servidores. Eu ouvi a fala dela na audiência anterior. Eu sei que tem um plano de ação, ela falou, mas eu já ouvi também o presidente do PrevRio e ele disse que não tem uma solução técnica. Então, queria aproveitar a presença dela para que ela ajude o presidente do PrevRio a achar uma solução técnica que não seja retirar os direitos dos servidores. Como é que os servidores vão cuidar da população? Como é que eles vão ter saúde para cuidar da população? Só um momento. É preciso deixar ela concluir a pergunta dela, por favor. Por favor. Deixa ela concluir a pergunta. Pode concluir, por favor. Então, na verdade, é isso. Eu gostaria de uma solução técnica, né, que ajudasse o presidente do PrevRio a não retirar, porque a decisão dele é retirar a creche dos funcionários, que foi construída com dinheiro dos servidores, né, da Previdência dos servidores. E eu gostaria de ouvir aqui a procuradora do Tribunal de Contas para ver se ela pode ajudar nesse sentido. Tá? Obrigada. Tá bom. Agora, último inscrito, o senhor Ricardo Pimentel. Senhor Ricardo, o senhor tem 3 minutos para o senhor posicionar quando a luzinha fica vermelha. Boa tarde, me chamo Ricardo Pimentel, sou cirurgião dentista da Clínica da Família e conselheiro do Conselho Regional de Odontologia responsável pelas Clínicas da Família. Bem, eu estou aqui para pedir ao meu secretário informações sobre a saúde pública em relação à odontologia, pois, como sou cirurgião dentista da clínica, eu vejo que passamos todos os dias. A saúde pública da odontologia, os pacientes estão doentes. São várias doenças periodontais, abscessos. E o que está acontecendo? Soubemos que possivelmente irá acabar a odontologia. E se isso acabar, eu acredito que nossos pacientes ficarão praticamente num mar sem nada, porque o que acontece?
nossos pacientes estão precisando de atendimento, de saúde bucal o tempo todo. Nós temos mais, só na minha equipe tem mais de 8.000 pacientes. Então, eu só queria saber se realmente os nossos pacientes vão sentir falta da odontologia e na saúde bucal. Porque se acabar isso, nossa, vai ser um mar de choros, inclusive investigações que estamos fazendo de biópsias a pacientes possivelmente com CA. Eu queria saber literalmente pelo conselho se realmente isso vai acabar ou não. E os nossos cirurgiões dentistas. A CAP 4.0 no momento está sem pagamento. E se os mesmos à frente vai receber o pagamento lá para o dia 25, 26, se vai continuar isso durante todos os meses. Somente isso que eu tenho a dizer. Agora, o senhor secretário Marco Antônio, com a palavra para esclarecer as perguntas. Só um segundinho que a folha... Ah, tá, achei. Então, vamos lá. A questão do prontuário eletrônico que o vereador Leandro falou. Desde o início da gestão, esse é um ponto fundamental para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu já até tinha respondido ao vereador Paulo Pinheiro. Sem informação, a gente não tem como aplicar adequadamente os recursos, a gente não sabe o que vai estar acontecendo com a saúde da população. Então, é fundamental o prontuário eletrônico, assim como programa de gestão de custos. Então, qual é a nossa ideia? Nada de comprar prontuário eletrônico, manutenção com empresa para prontuário eletrônico, como os hospitais federais têm, gastar milhões com implantação de prontuário. Fizemos uma reunião com o José Eudes, que é do Ministério da Saúde, esteve na Secretaria Municipal de Saúde, nos reunimos com ele, ele fez uma apresentação mostrando sobre o novo prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Tem o SUS, que é o ambulatorial, e agora o hospitalar, com 3 ou mais módulos. Tem um módulo que é realmente o prontuário e gestão de custos. Nós já fizemos um grupo de trabalho, elencamos algumas unidades hospitalares da administração direta da Secretaria para serem as unidades pilotos, para a gente poder iniciar a implantação do prontuário eletrônico. Claro que, para a implantação do prontuário eletrônico, há um envolvimento de outras questões que são fundamentais. A gente não pode esquecer que unidades hospitalares da direta têm muita idade, são unidades idosas, então tem questão de logística, tem questão até de carga elétrica, tem que ser feito junto à Light, aumentar a carga da instituição, tem um investimento em infraestrutura de tecnologia, de TI, aquisição de computadores e os pontos do prontuário eletrônico, gerar um ponto para cada 3 leitos. Isso tudo está sendo estudado pela Secretaria. A nível ambulatorial, o Ministério da Saúde ele fez o repasse, a doação dos computadores. Então, a gente também está com essa negociação com o Ministério da Saúde para poder ver com eles o que vai ser oferecido pelo Ministério da Saúde. Esse não é um processo, a instalação de prontuário eletrônico não é um processo que a gente faz da noite para o dia, porque também envolve o treinamento dos funcionários, Os funcionários têm que saber utilizar o equipamento, o prontuário eletrônico, a autenticação, certificação, um monte de coisa. Mas é o projeto da Secretaria Municipal de Saúde, tá? A informatização de toda a rede municipal, hospitalar e ambulatorial. E na ambulatorial, as clínicas de família com contrato de gestão deixam de ter o prontuário próprio, que são diferentes de cada OS, para utilizar o SUS. É a segunda etapa do ambulatorial. Em relação ao PCO da Rio Saúde, não tem nenhum risco
desse projeto terminar, a questão de investimento em processos de trabalho, de jeito algum. Isso também está sendo estudado pela Secretaria Municipal de Saúde para poder implementá-los em outras unidades, mas também exige uma melhor organização administrativa do centro cirúrgico. Além disso, também a questão de verbas necessárias para a aquisição do PSO. Essa é uma grande discussão da Secretaria Municipal de Saúde, que a gente quer, na verdade, a gente acredita que não deva, a Secretaria Municipal de Saúde não deva utilizar recursos para colocar o PSE nas nossas unidades próprias. Em relação aos indicadores qualitativos na apresentação, essa é uma apresentação formal e, portanto, ela cumpre a lei que eu coloquei logo no primeiro e no segundo slide. Não há espaço para apresentação de indicadores qualitativos, são só quantitativos, mas a Secretaria, aqui eu empenho a minha palavra, a Secretaria pode oferecer ao vereador, a qualquer outro vereador que solicitar, todos os dados qualitativos em relação a ambulatório e hospitalar, tempo médio de permanência, taxa de mortalidade, taxa de infecção hospitalar, taxa de ocupação, o que vocês quiserem, a Secretaria de Saúde pode passar. Mas para apresentação a gente segue a lei, por isso que não houve essa apresentação formal. Em relação ao aumento da cirurgia, de 9,6%, foram vários esforços, então é multifatorial, né? Foi mutirão da cirurgia nas unidades hospitalares próprias, o terceiro turno no Salgado Filho, as cirurgias nos finais de semana, a melhora de organização na gestão de cada unidade. Além disso, houve um aumento com a falência do Estado, eu coloquei isso em alguns slides, houve um aumento da procura nas nossas unidades de emergência. Por exemplo, só o Souza Aguiar aumentou em 38% a demanda na emergência do Hospital Souza Aguiar. Houve aumento também da demanda das nossas UPAs municipais. O município não fecha as portas, a rede municipal não fecha a porta, chegou, vai ser atendido. Então, isso também é um outro fator que levou ao aumento da produção de cirurgias na nossa rede municipal. Em relação à sensibilização dos pagamentos pela nossa conselheira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria tem feito todos os esforços necessários para poder agilizar o pagamento. Inclusive, tem até uma resolução da Secretaria que, assim que a OS é feito o pagamento à OS, ela tem que pagar aos funcionários no primeiro dia útil após o repasse das verbas. Não há nenhum retrocesso em relação à saúde mental, nenhum retrocesso. Existem problemas ligados ao modelo de utilização na saúde mental, são ONGs, a gente precisa melhorar esses modelos para ter uma situação mais estável, mais permanente. Não existe nenhum programa, nenhum projeto da atual gestão em retroceder na saúde mental. Pelo contrário, a gente precisa fortalecer as CAPs, a gente precisa manter e fortalecer as residências terapêuticas. Em relação que a Miriam, que é presidente do Sindicato de Enfermagem do Conselho Municipal de Saúde, falou também sobre a fiscalização das OSs, né, que a Miriam falou, o vereador Paulo Pinheiro também trouxe essa informação. A Secretaria Municipal de Saúde, já no início da gestão, junto com o prefeito Marcelo Crivella, realizou um estudo técnico de auditoria sobre critério de seleção de organizações sociais e do desempenho dessas mesmas organizações sociais. Participou desse estudo, esse grupo de trabalho, participou o coordenador, o Mauro Barata, do gabinete do prefeito, um controlador do município, o Gilberto Pinto Moraes, 2 membros da Procuradoria do município e 4 técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, com 2 nossas subsecretárias.
E diversas foram as conclusões que se chegou nesse grupo de trabalho, que a gente está dando seguimento para melhorar o controle e a fiscalização das OESs. Eu vou dar aqui apenas pequenos exemplos de proposições de melhorias no processo de qualificação das organizações sociais, melhorar o fluxo, fazendo com que a proposta de qualificação vá direto para a COQUALI e não mais para a Secretaria Municipal de Saúde. Uma outra mudança, uma outra proposta é no processo de execução, controle, monitoramento e avaliação do desempenho das organizações sociais. A Secretaria Municipal de Saúde investir no aprimoramento das ferramentas e ações de monitoramento, no controle e avaliação do desempenho das organizações, com auditoria física contínua das unidades e dos serviços, inclusão de metas qualitativas, sem prejuízo das metas quantitativas já existentes. A contratação sugerida pela Secretaria de empresa especializada na realização do serviço de verificação independente, ou seja, ela vai validar e analisar os dados contábeis da execução dos contratos de gestão, subsidiando as CTAs, as comissões técnicas de avaliação, que não têm a expertise necessária em contabilidade. Existem mais propostas que a gente está dando continuidade dentro desse grupo de trabalho. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde, ela, além da portaria para pagar o salário no primeiro dia útil após o repasse, a gente criou os gerentes de contrato para tomar conta de cada contrato de gestão. Solicitamos só pegar a data aqui, solicitamos à Controladoria Geral do município, em 14 de julho, para que a Controladoria auditasse todos os contratos de gestão com a OES da Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque nós não somos especialistas em auditoria, né? A CTA, ela faz auditoria de metas de qualidade. Agora, a questão contábil necessita de expertise, por isso a gente pediu a Controladoria para fazer auditoria de todos os contratos. Colocar no site, e aí a lei do vereador Paulo Pinheiro, que a gente deu cumprimento nessa gestão à lei do vereador, que é colocar no site todos os dados referentes à prestação de contas no site da própria OES. Além disso, a gente também já tinha uma resolução, antes da lei do vereador César Maia, que comparava os preços de medicamentos comprados pela OES com aqueles comprados pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, diversas ações a Secretaria Municipal de Saúde tem feito para poder controlar e fiscalizar melhor as organizações sociais. Em relação à creche, a creche Paulo Niemeyer não está diretamente subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, mas claro que é um equipamento fundamental para os servidores. E, portanto, eu me coloco aqui à disposição de levar esse pleito ao prefeito Marcelo Crivella, assim que o encontrar, falar para ele que aqui na audiência foi solicitado, foi demonstrada a importância durante a audiência, levarei ao prefeito e também levarei ao presidente da Prev Rio, assim como a questão dos benefícios, também não são subordinados à Secretaria Municipal de Saúde, mas também levarei ao presidente da Prev Rio, pedirei para marcar uma agenda com ele. Em relação à questão da odontologia, em nenhum momento a Secretaria Municipal de Saúde, ao colega cirurgião dentista, falou que vai acabar com a saúde bucal. A gente acabou de inaugurar uma terceira clínica da família ontem, em Realengo, no campo do Periquito. São 8 equipes de saúde da família, atendemos a uma proporção, tem 3 equipes de saúde bucal, 3 cirurgiões dentistas, 3 auxiliares de saúde bucal. Então, assim, não existe isso, não tem nenhum ofício, não tem nenhuma verbalização pública do secretário de saúde, nem da subsecretaria de atenção primária. Eu não sei de onde tiraram isso. Não existe, nem o prefeito falou em acabar com a saúde bucal. Pelo contrário, fundamental a saúde bucal, fundamental a prevenção das doenças, né,
ensinar as crianças e aos adultos. Tem lá na clínica de família, para ensinar as crianças e os adultos a escovação, o uso do fio dental. Ganham um kit com escova, pasta de dente e fio dental. Fiz questão de mostrar ontem ao prefeito Escovário, para ele ver como é que é feito esse processo, ou seja, a importância da prevenção. Então, isso não existe em hipótese alguma, tá bom? O colega Ricardo Pimentel, da odontologia. Pelo contrário, na atual gestão, o vereador Leandro Lira me perguntou sobre essa dicotomia, dificuldade orçamentária, e está inaugurando. Ou seja, a gente inaugurou, vereador, nós já inauguramos 3 clínicas de família. A primeira foi em Paciência, a segunda clínica de família foi em Santíssimo e a terceira ontem foi em Realengo. Tem mais 4 ou 5 para serem inauguradas, são acho que 9. Por quê? Porque isso não vai ter nenhum aumento de custo. Essas equipes, então, estou complementando, essas clínicas de família, que aí se inclui Amaré, 2, Grajaú e outras, em Bangu tem mais uma, todas essas não terão aumento de custo. Por quê? Porque as equipes já estavam contratadas desde de 2016, já estão nos contratos de gestão, já estavam previstos, entendeu? Apesar da dificuldade orçamentária, não estava previsto o dinheiro, mas já estava previsto essas clínicas. Então a gente deu seguimento, fora o investimento. Cada clínica dessa custa em torno de 5 milhões e 200 mil reais. Então seria um absurdo a gente ter um equipamento praticamente pronto, mais de 90% da obra, e aí, como a gente vê pelo Brasil afora, mudou a gestão, muda tudo, começa tudo diferente. Isso não tem o menor sentido. A saúde só vai melhorar se a gente der continuidade aos melhores programas. Aquele que não estiver indo bem, a gente tenta, a gente vai melhorar, entendeu? Então, assim, a gente tem programado mais 4 inaugurações para daqui 1, 2 meses, assim que a clínica tiver 100%. Grajaú já tem 100%, falta agora a ligação de água e luz. A Maré, a mesma coisa, a gente está agilizando essas ligações, tá bom, vereador? Em relação à Rocinha, lá tem cobertura de 100% do programa de saúde da família. A questão da educação em saúde é fundamental. Pelo que eu sei, e até a nossa subsecretária, a Rocinha tem essa educação em saúde disponível no programa de televisão. Isso é importante, a gente precisa mostrar como é que se previne as doenças, como é que se promove a saúde, né? Quais são os passos fundamentais no atendimento. Isso é fundamental, assim como as cartilhas. Então, enquanto ele está aguardando ali a sua consulta, o seu exame, ele já vai vendo, até para ele poder replicar, levar isso para a sua família, levar para os seus vizinhos, né? Então, a nossa ideia é até ampliar esse programa. A gente precisa até ampliar esse programa de mídia com educação, tá bom? E na Rocinha a gente tem 100% de cobertura do programa de saúde da família. Tinha alguma questão que a Eudileuza tinha falado, que é com a controladoria. Em relação à questão ainda da Rocinha, na discussão do plano estratégico para 2018, nossos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde apoiaram tudo relacionado a saneamento básico na Rocinha, em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, que é necessário, assim como a melhoria urbana, melhorar a ventilação das casas, porque isso tem impacto direto na tuberculose, mas não está diretamente ligado à Secretaria Municipal de Saúde, mas nós apoiamos essas ações durante a discussão do plano estratégico. Das CAPs eu já falei, que não haverá nenhum retrocesso.
houve o desligamento da luz por atraso de pagamento da OES, conta de R$ 2.500, 2 meses de atraso. A Secretaria Municipal de Saúde, assim que foi informada, eu imediatamente solicitei que entrasse em contato com a Light, pedindo o religamento da luz. Houve o repasse do pagamento OES e foi religada a luz na CAPES. Bem, com isso eu respondi a todas as perguntas aqui formuladas. A controladora-geral do município, doutora Márcia Andréia, foi citada sobre a creche, quer falar, né, doutora? Está desligado. Agora está ligado. Com muito respeito a vocês, colegas, eu acho que eu fui citada pela Jane. Cadê a Jane? Apesar dela ter falado que é procuradora do Tribunal de Contas, mas eu sou controladora-geral do município. Pouco importa aqui o cargo, o que importa é não deixar você sem informação, e você também que falou de creche. Eu queria tranquilizar vocês, apesar de não estar na minha pasta, tranquilizar que em nenhum momento está em questão fechar a creche. Então, por favor, não é fechar a creche, viu, Jane? O que está sendo feito é uma discussão junto à Secretaria de Educação, porque a creche é uma unidade também ligada à Secretaria, à função Educação, está sendo feita uma discussão. Mas eu só queria pedir esse 1 minuto aqui, lhe agradeço, para dizer, não está em discussão fechar a creche não vai ser fechada, ela é importante para atender as crianças que precisam, filhos de servidores, ou dependendo do que for discutido aí, definido, mas é uma instituição importante, uma unidade importante para atender as crianças da cidade que precisam desse atendimento. Viu, Jane? Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigado, doutora. Então, antes da gente finalizar, o vereador Paulo Pinheiro tem algo a falar, né? É que, só para finalizar, secretário, duas perguntas que ficaram por mim mal entendidas, mas eu só queria usar meio minuto para a nossa procuradora. Nós, controladora, já queria a senhora como procuradora, tá vendo? O Janot está largando o cargo lá, quem sabe? O que eu queria dizer, senhora, nós todos sabemos disso, a questão da creche é outra mais complicada, nós sabemos disso, que não vai fechar a creche, não é isso. O presidente do Pré-Rio esteve aqui, o que eles querem é retirar a qualificação institucional da creche, que hoje foi construída com recursos lá do Pré-Rio, foi construída pelos funcionários do Pré-Rio, a creche funciona para 200 e poucas crianças, filhos de funcionários, e hoje a Prefeitura, o Pré-Rio pretende acabar com essa institucionalização da creche e colocar essas vagas entre todas as pessoas da Secretaria de Educação. A reclamação dos pais que têm crianças lá é exatamente essa, né? Porque até hoje funcionou assim, durante alguns anos foi construída com esse intuito e agora a Prefeitura está vendo isso de outra maneira. A discussão é séria, é complicada e também, como outras do Pré-Rio, parece que a questão é estrutural. A questão estrutural é que resolve todos os problemas. Ao secretário, só duas dúvidas ficou claro aqui. Eu acho que a minha preocupação é que essas audiências, vem muita gente, assiste e sai, às vezes, frustrada sem entender determinadas coisas. Eu acho que ficou bem explicado, muito bem explicada a situação. Há uma crise, claro que é uma crise de pagamento, conforme falou o secretário aqui agora. Resolveu o problema do CAPES, que cortaram a luz. Foi lá, pagou a live. O que a gente entendeu aqui hoje, desde a primeira audiência com a secretária de Fazenda, é que aquilo que a gente gostaria de resposta, não tem. Não tem. Com toda essa falta de dinheiro para determinadas coisas, a gente está com dúvida, mas a secretária disse claramente que ainda não tem ordem do prefeito para descontingenciar. Será que não precisa descontingenciar? Ela acha que não. Os fatos dizem o contrário. Esse é o que a gente tem que discutir politicamente aqui dentro. O secretário colocou duas coisas que o som aqui está muito ruim. O som aqui da casa é muito ruim, às vezes não dá para entender algumas falas. Eu fiz a pergunta sobre os cortes e eu entendi perfeitamente. Foram cortados 400 milhões pela secretaria, né? Cortes dentro da secretaria, dos 450 milhões. 250 foram cortados de OS e os outros 150 eu não consegui entender, quando ele falou, para onde foram cortados. Eu queria que ele pudesse esclarecer isso. Segundo, estão contingenciados 530 milhões de reais. O que significa isso, gente? Se nós estamos sabendo
Se a secretaria passa um aperto enorme, não vou cobrar isso aqui do secretário de saúde, nem da secretária de fazenda, mas a decisão é política. Ainda não chegou, ainda não bateu na cabeça do prefeito que o atendimento está ruim, que tem problemas, que corta a luz, que tem as OS não recebem, pressionam para receber, ameaçam, essas coisas todas, parece que ainda não chegou ao entendimento do prefeito. Pode ser que a gente batendo nas discussões mais, consigamos convencer o prefeito que a Secretaria de Saúde precisa, e eu queria só restituir o que o secretário falou. Para terminar o ano, secretário, eu não sei se eu me enganei, o senhor falou que a Secretaria precisa de 800 milhões de reais. É 800 a mais do que tem, que nós temos aqui do seu orçamento, para empenhar até o final do ano, o senhor tem 806 milhões. 806 milhões é o que ainda não foi empenhado, o orçamento de 4.892, sem o contingenciamento. Eu queria só que o senhor me esclarecesse que eu não saia daqui entendido. O senhor precisa, além desses 800 que tem lá, o senhor precisa de mais 800? E qual foi o corte, além dos 250 da OS? O senhor falou em outras coisas, eu não consegui entender aonde foram os outros cortes. E dos 530 contingenciados, o senhor falou que tem 100 milhões, que eu não entendi também o que é. 100 milhões, o que é? Além dos 530 contingenciados, o que é 100 milhões também não estão à disposição para o senhor fazer os pagamentos necessários e a gestão da sua secretaria. E a última, quantas clínicas da família hoje estão em funcionamento? Com a palavra, senhor secretário. Então, vereador, em torno de 400 milhões que eu falei foram os cortes. Desses, 270 em relação às OS, em torno de 130 da administração direta a nível mais central. Redução de consumo, redução de contrato de automóveis, redução de itens de treinamento, contratos de administração internos. Isso aí deu em torno de 400 milhões. São 800 milhões, não são 800 mais 800, são 800 milhões. Desses 800 milhões, são 530 milhões que estão contingenciados, 100 milhões que estão bloqueados, que são de receitas que não são do Tesouro, são de repasses vinculados. Então, isso, somando os dois, dão 630. Para chegar aos 800 milhões, mais 170 milhões de déficit. E nós já cortamos 400. 530 contingenciados, 100 milhões de bloqueios, dão 630. Aí faltam 160. Para chegar nos 800, tem um déficit de 170 milhões. Déficit. Aí dá 800 milhões. Ou seja, se eu entendi bem, além de descontingenciar os 530, precisa desbloquear os 110 de repasse e ainda arrumar um dinheiro novo, 160. Isso, 170. 170, um dinheiro novo. Esse aí não estava no orçamento, é preciso para fechar o orçamento, está bem claro. É isso aí, porque são ações desenvolvidas em 2006, não previstas no orçamento de 2017. Entendido. Né? E a questão em relação às clínicas de família, encontramos 114, já inauguramos 3. Portanto, 117 clínicas de família hoje em funcionamento, nenhuma fechada. Pode sim que ocorre com alguma frequência, são fechamentos temporários em decorrência da violência urbana. Em 2016, fechou temporariamente, e aí é código vermelho, 128 no primeiro quadrimestre. Esse ano, 228. Porque não tem como o profissional trabalhar, não tem como ele sair da clínica para visitar, só complementar, para poder visitar, porque está tendo tiroteio nessas comunidades que estão com a violência muito exacerbada. Então, não é o fechamento que a secretaria vai lá, fecha a clínica hoje para não funcionar. Não, é violência urbana. A gente tem todos esses dados pormenorizados no nosso boletim de acesso seguro. O que é a estratificação do amarelo, que é um fechamento parcial, fechamento completo, todos os dados por clínica de família. Está correto, é importante a gente deixar isso claro aqui, esse compromisso, até para as pessoas que estão aqui, que são servidores. Nós temos um grande problema nessa briga, que é quando a OS tenta utilizar, no caso das OS, vamos esquecer o caso da administração direta, que precisa de dinheiro para pagar também as contas.
no caso das OS, quando eles pressionam os servidores, nós não recebemos o pagamento e cortamos de você. O que nós gostaríamos e pedimos, servidores, são esses 30 mil servidores das OS, é que a Secretaria pudesse recebê-los nesse momento, para que eles não fiquem contra a parede. Ele diz o seguinte, a OS diz, eu não pago a vocês porque eles atrasaram o pagamento. Essa solução, esse momento em que cria-se claramente, isso está criado claramente hoje dentro do Rio de Janeiro com essas OS, cria-se uma pressão, colocando algo que não é mentira, claro que a Secretaria atrasou, é preciso que a gente cobre, exatamente, que essas OS não exerçam o assédio moral em cima dos servidores para cobrar da Secretaria isso. Essa coisa que a gente queria, com a posição do secretário, fica claro que a gente tem esse canal aberto para cobrar do secretário, por exemplo, quando o sujeito chega lá no Hospital Evandro Freire, daí ele diz o seguinte, olha, não tem como pagar o Rio Car para você, não tem como dar comida e tal, enquanto a Secretaria não pagar. Não transformar esses servidores em cobradores das OS, porque quem tem que resolver isso é a OS com a Secretaria. Quem não tem competência não se estabelece, quem não consegue segurar, porque da mesma maneira que atrasou o dinheiro, e era importante a gente colocar isso, da mesma maneira que atrasaram os repasses para pagamento de material de insumo na administração direta, da mesma maneira que o servidor da administração direta não recebeu o adiantamento do salário mínimo, ninguém no Miguel Couto, Souza Guiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, disse que ia fechar alguma coisa, atrapalhar a população, porque não estava recebendo aquilo que é necessário. Por que do outro lado as OS vão ter esse privilégio? Essa é uma coisa da reunião de hoje, que a gente deixa bem claro e abrir esse canal de diálogo com o secretário, para que ele nos ajude nesse momento a não transformar o servidor como intermediário de algo que tem que ser resolvido pela OS e pela Secretaria de Saúde. Obrigado. Então, para que fique sabendo, essa é uma audiência pública conjunta da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Amanhã nós teremos aqui uma outra audiência, dessa vez só da Comissão da Saúde, onde eu estou como presidente, também está conosco amanhã nosso vereador Paulo Pinheiro. Então nós chegamos ao final, tem considerações, alguém quer falar alguma coisa? Alguém da mesa? Hã? Não, da mesa. Nós chegamos ao final, então, agradeço a presença de todos, outras audiências terão, e nós encerramos aqui. Obrigado a todos, boa tarde.